Scraiser aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre o terceiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon, que olha, tiveram cenas super impactantes. Pra mim, entre os 3 episódios no ar até agora, foi o melhor. E nesse vídeo eu vou trazer os detalhes do episódio e discutir o caminhar dessa guerra. Lembrando que semanalmente eu tô falando sobre House of the Dragon aqui no canal e The Boys também, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes. Vocês sabem, é muito trabalhoso, gente, tá saindo conteúdo à beça. Eu sei que muitos de vocês estão achando que esse início de temporada tá um pouquinho mais devagar do que imaginavam. Por outro lado, tem muitas pessoas que estão gostando, mas pra mim esse terceiro episódio ele já teve um ritmo melhor. Tiveram muitos eventos, muitas minúcias importantes pra gente observar, que eu vou pontuar aqui ao longo do vídeo, mas também porque eu vejo que claramente essa segunda temporada ela tem trabalhado a história como um filme, né? Na primeira, a gente teve uma narrativa que ela foi um pouco mais corrida pra ser mais direta ao ponto, ao momento que eles queriam chegar aqui, que era esse início da Dança dos Dragões. Já aqui, se a gente for ver, né, esses 3 primeiros episódios é como se fosse o primeiro ato de um filme. Então a gente tá vendo as motivações, né, o direcionamento de jornada dos protagonistas dessa guerra, né, que seria o Aegon e a Rhaenyra, ou a Alicent, né, principalmente depois do final desse episódio, até por algumas falas que a gente vê aqui no episódio sobre o que é essa guerra, né. Então, dito tudo isso, o primeiro episódio ele foi mais uma retomada, o segundo foi o catalisador pro Aegon querer entrar em guerra, porque até então, né, antes ele tinha sido induzido a usurpar ali o trono, né, pela Alicent, pelo conselho. Foi algo sim que ele gostou, né, no final das contas a gente viu ele aproveitando ser rei, mas por conta do fim do primeiro episódio isso trouxe uma pessoalidade a ele por conta da morte do filho. Então o segundo episódio ele foi um momento pro Aegon declarar guerra, ele tá na guerra, a guerra está direcionada a ele, não é mais só sobre o trono. E já esse episódio, pra mim, ele é o ponto final do que a Rhaenyra precisava. A Rhaenyra, a gente vê uma característica dela aqui trabalhada nessa segunda temporada, principalmente, que ela precisa de respostas pontuais. Então, quando o Luke, né, ele tava ali, foi anunciado que a Vhagar atacou eles, ela só queria acreditar na morte dele, vendo ele ali, né, vendo algo que comprovasse a morte, que nem a gente fica brincando, sem corpo não teve morte. Então, a Rhaenyra foi tipo essas. E a condução dela com relação à guerra também vem muito de manter, né, o legado do Jaehaerys, o legado do Viserys, que a própria Rhaenys, ela pontua aqui nesse episódio extremamente importante ali para o conselho da Rhaenyra. Então esse é um episódio de direcionamento para Rhaenyra. Então para mim ele termina de uma forma extremamente empolgante, até porque é um contexto que não existe nos livros. Então antes da gente chegar na discussão final, vamos falar desde o início do episódio, detalhe por detalhe. Quero muito falar sobre essa batalha inicial, que é a batalha do Moinho Ardente. E aí a gente vê os Bracken, que eles são a favor do rei Aegon, e os Blackwood, que são a favor da rainha Rhaenyra. E assim, gente, por mais que a gente esteja sedento pra ver batalha, eu gostei muito de como eles trouxeram narrativamente essa batalha que aconteceu e a gente não viu, né? E essa cena, ela tem diversas importâncias. A primeira de impacto inicial e depois como eles vão discorrendo sobre essa batalha ao longo do episódio. A de primeiro momento é que a gente vê 2 casas que elas começaram a brigar por conta dessa sensação de guerra que a gente passa a ter. Lembra que eu tinha falado que a gente começou a ter mais a percepção do povo também, tanto com a moça da Casa de Prazeres que conversava ali com o Aemond, falando, quem sofre é o povo, ou até mesmo o Rio ali com a filha doente, e ele sendo ferreiro e tudo mais. Aqui a gente começa a ter mais uma noção do que tá acontecendo ali em Westeros de uma forma geral, e ainda de 2 casas que são juramentadas ali, a Casa Tully. E aí vem a segunda camada dessa cena. A segunda camada é que a gente vê que são 2 casas que elas já tinham um histórico de briga muito grande, elas sempre foram casas que discutiram entre elas, e essa cena ela serve para fortalecer justamente o argumento da Rhaenys no momento em que a Rhaenyra tá ali enterrando o Eric e o Arik. E isso é extremamente importante até para quando a gente tem essa discussão, né, de que lado você tá, dos verdes, dos pretos e etc. A Rhaenys, nessa conversa com a Rhaenyra, ela fala sobre a discussão até mesmo histórica, né, do porquê começou essa guerra, e a Rhaenyra fala, porque usurpou meu trono. Ela fala, será mesmo? Será que não foi por conta da morte do Jaehaerys? Será que não foi por conta da morte do Luke? Será que não foi por conta do Aemond ter perdido o olho lá atrás, sabe? Tem tantas respostas, e a gente vê exatamente isso dos Brackens e dos Blackwoods, que era justamente uma briga de tantas divergências históricas que acabou o que a gente viu, uma morte massiva de ambos os lados, né? De ambas as casas. E é por isso que eu gosto muito dessa cena, porque ela gera um impacto visual muito grande, tão grande quanto
fato da gente ver uma batalha acontecendo ali, porque mostra o quão brutal foi ali, né? Então a gente vê aquela pilha de corpos, muito sangue ali. E eu também vejo, possivelmente, como um recurso narrativo, como, por exemplo, ok, essas batalhas individuais, pontuais, elas acontecem, é uma sensação de guerra, como eu tinha falado, mas que eles vão dar importância para cenas de batalhas relacionadas à guerra. Então eu achei que foi um excelente início de episódio, pesado. E aí depois, né, a gente vai pra Pedra do Dragão. Nesse momento aqui eu vou falar um pouco dos dois lados da guerra, tanto de Pedra do Dragão quanto King's Landing. Depois eu vou guardar um momento do vídeo para falar de alguns arcos individuais, como o do Daemon, até mesmo algumas coisas tipo da Helaena, do Ulf, tem informações interessantes aí. Mas eu queria falar desse aspecto geral de guerra, até a gente chegar no final da conversa da Rhaenyra com a Alicent, porque aqui, né, a gente vê os irmãos sendo enterrados juntos. A gente até vê a Rhaenyra ali numa situação em que ela compreende o que aconteceu ali. E o Chase tá extremamente sangue nos olhos. Isso é algo que reflete muito no conselho dela, inclusive, né? A gente vê todo mundo falando que tem que atacar, que ela tá exposta. Eu só não acho que o conselho da Rhaenyra é o melhor conselho do mundo. Eu fiquei com bastante raiva nesse episódio, preciso dizer. Mas eu gosto dessa percepção da Rhaenyra, que ela compreende por que as coisas estão acontecendo, como estão acontecendo. E aí a Rhaenys nesse momento, né, fala sobre essa percepção de guerra, sobre quem começou. A própria Rhaenyra, ela inclusive culpa muito a Alicent, né? Então eles fazem o episódio ser também muito relacionável a Alicent, a essa conversa que viria a ter ali no final do episódio, porque ela culpabiliza, né? Ah, mas foi ela que colocou ele no trono, no meu trono. E a Rhaenys, muito lógica, gente, eu gosto muito da Rhaenys. É sensacional as participações dela, tipo assim, a olhada dela pro Alfred, porque o Alfred tá falando uma besteira absurda a cada episódio. Então ela vem com muita racionalidade. E ela que vem, inclusive, com a ideia, né, de conversar com a Alicent, que seria talvez a única possibilidade de impedir essa guerra. E aí, nesse episódio, eles também deixam claro que a Mysaria ajudou, né, a Rhaenyra ali no segundo episódio, que quando ela viu o Arryn subindo, ela que avisou, né, e com isso ela salvou a Rhaenyra. E elas combinam ali uma aliança, né? E é muito interessante, porque a Mysaria, ela realmente, ela é bem importante. Como ela mesma falou, né? Ela tem essa vingança pessoal com os Hightower. Eu já tinha falado no vídeo anterior como essa guerra, ela tem pessoalidade sim, né? Principalmente naquela discussão da Rhaenyra com o Daemon. E também a forma que ela compreende o povo. Então, muito também da Rhaenyra conseguir depois conversar com a Alicent é porque ela sabe cada minúcia do andar de cada uma daquela cidade, onde consegue encontrar. E é engraçado até ela falando, né? Ai, seria mais fácil matar ela do que encontrar pra conversar. Então é uma aliada muito importante. Outro detalhe importante durante essa cena é o Seasmoke, que a gente já tinha visto o Pob ali voando, desolado, né? E aqui a gente vê que ele tá inquieto e ela fala uma palavra maravilhosa, né? Ele deve estar solitário, porque afinal de contas, né, a conexão dele tá distante. Afinal, o Laenor foi embora. E outra decisão importante que acontece ali em Pedra do Dragão também é a ida da Rhaena, né? Ela foi escolhida para ser babá no vale. E obviamente ela detestou a ideia, né? Mas a Rhaenyra tenta, e de certa forma, se ela tá certa, né, colocar importância, né? Porque ela fala que se algo muito grave acontecesse ali com eles, ela seria o legado, né, dos Targaryen realmente. Então, tem ovo de dragão, tem as crianças ali, os filhos da Rhaenyra com o Daemon, inclusive e o Joffrey também, né, que é um Strong, mas eles estariam protegidos. É interessante porque essa cena, ela complementa muito a cena anterior também da Rhaenyra vendo ali as crianças, brincando com as crianças depois que o Daemon vai embora. Então, pra mim, já é ela ali fomentando, né, essa ideia de mandar as crianças distante, e ela fala, né, pra ir pra Pentos, porque seria o local mais seguro até então. E vou complementar um negócio, uma das coisas que eu tenho gostado e observado que essa temporada tem feito, é que as informações que elas são trabalhadas nos episódios, elas complementam e muito em coisas que a gente tá vendo lá atrás. É lógico, a gente tá falando de uma construção, mas o que eu quero dizer é que os episódios, eles têm sido trabalhados em minúcias, em coisas que vão fazer muito sentido mais à frente. E aí, nessa cena da
Rhaena indo embora, inclusive, eu queria ressaltar um aspecto que vai gerar um rebuliço aí na internet. Inicialmente, né, a Rhaenyra tá mandando ali a Rhaena e os filhos pro vale, porque o Chase, quando ele foi como mensageiro conversar com a Jaime e a Rhaena, ele tinha conseguido com que a casa ficasse do lado dela, né, mas em troca ela teria que dar um dragão. E aí ela manda o Tempestade e o Tyraxes, que é o dragão do Joffrey, e 4 ovos. Um dos ovos é o Morning. E os outros 3, de novo, vem como uma referência dos ovos da Daenerys, né, de Game of Thrones. É interessante porque na temporada anterior já tinha havido uma discussão, né, porque o Daemon, ele colheu esses ovos e falou que era uma ninhada da Syrax, que é a dragão fêmea da Rhaenyra. Só que pela história dos livros, né, de Game of Thrones, os ovos da Daenerys vieram da Dreamfire. Só que teve um material que a HBO divulgou, que é o elenco respondendo de onde vieram os ovos da Daenerys, e eles falam que veio da Syrax. Which dragon in House of the Dragon is the mother of Daenerys' dragons? I think Dreamfire. Syrax. Syrax. Who's And I got just Syrax? came up with that. Wow. Who's got Syrax? Syrax. Então essa informação fica aí de fun fact, no livro é da Dreamfire, mas eles têm falado que é da Syrax. Então eu não sei se é só um fanservice, coisa assim. Quero ver como que a série vai desenvolver isso, mas a princípio oficialmente é a Dreamfire. E falando da Rhaena também, eu acho que é muito importante a gente dar uma atenção aqui pra conversa da Rhaenys com o Corlys, porque eles falam sobre o herdeiro deles, porque quem era o herdeiro de Driftmark era o Luke. E aí ela fala sobre se é a Rhaena ou o Joffrey, que é uma criança ainda, né? E aí o Corlys fica ali falando que nada a ver nenhum dos dois, né? E por conta das batalhas, né, o Corlys tá sempre ali na navegação, eles já estão ali fechando o cerco, né, de Guela, como eu tinha comentado. O Corlys fala, né, às vezes dá pra criar mais um herdeiro aí, e a Rhaenys fala, talvez a gente não tenha tempo, afinal a gente está em guerra. Esse é um direcionamento importante pra série, então essa cena, ela não tá aí aleatória. E aí, já do outro lado, né, a gente tem as consequências do fato do Otto ter ido embora, não ser mais a mão do rei, e aqui a gente tem, né, o Criston Cole pela primeira vez como a mão. E aí ele tem esse colar que eu preciso dizer, gente, me lembrou muito o brinco da Malu Borges, completamente aleatório esse comentário, mas que eu achei também que dá muito sentido a uma frase do Aegon no livro, porque quando ele nomeia o Cole como a mão dele, ele fala, minha nova mão é uma manopla de aço, e a gente vê várias manoplinhas ali de aço, então eu achei que foi um toque interessante. E outro detalhe que é importante a gente ressaltar aí, né, desse momento que a gente tá em Kingsland, são as bandeiras ali verdes com o símbolo Targaryen, e é muito importante porque a gente não pode esquecer que os Strong já tinham ali falado, né, do vestido da Alicent, que quando os Hightowers usam verde, significa guerra. Então é o Aegon ali declarando de fato a guerra dele. Assim como a gente vê ele no conselho, né, falando, gente, é guerra, não importa se derrubaram sangue por outro motivo, foi o primeiro sangue derramado a mim, e afinal estamos em guerra. Mas como eu tava comentando do Cole, a gente vê essa cena inicial porque a gente viu que o plano dele deu muito errado e todo mundo achou o plano muito idiota, né? A cara do outro já era impagável no episódio anterior, mas aqui a gente vê, né, um membro do conselho falando que eles perderam um cavaleiro meio à toa, a Alicent falando que ele foi descuidado, que merecia ser um plano um pouco mais calculado. Então a gente vê que o ato dele tá pesando, o único que apoia ele ali é o Aegon, e muito também porque ele não sabe dele e da Alicent. Inclusive Trouble in Paradise, porque a gente vê, né, que a Alicent e o Cole estão numa frieza muito grande ali, que faz muito sentido, afinal de contas, o pai dela perdeu o cargo de mão pro Cole, e a atitude dele com ela, né, na reunião também é bastante desprezível. Assim, gente, é impossível assistir esse homem e não sentir raiva, e eu devo dizer, tá, tinha algumas pessoas jogando hate no ator, isso não tem nada a ver, gente, vamos separar as coisas, tá? Na real, vocês têm que enaltecer esse ator, que você tá com raiva dele é porque ele tá fazendo um excelente trabalho. E ele realmente tá detestável, ainda mais quando ele vai ganhando mais poder. Então ele vai passando ali, né, pela guarda real, e aí ele fica parado, ele não fala nada, só esperando que a pessoa fique posicionada. E aí, nesse conselho, eles têm uma discussão extremamente importante, até pra gente entender o que tá acontecendo ali com a própria história do Daemon. Eles falam que Riverlands é a chave para a guerra, que eles precisavam dominar aquela região e depois ir para Harrenhal. Harrenhal é essa que o Daemon clamou, e eles já falaram
que não querem saber dos verdes, principalmente porque eles têm ali ao lado deles o Larys Strong. E conforme eles fossem passando por essas terras, inclusive terras que estão a favor, né, da Rhaenyra, eles tentariam converter essas pessoas e criar esse grande exército para, inclusive, chegar em Harrenhal, que tem um grande exército, pelo que a gente viu na conversa do Daemon com o Simon Strong. E isso é complementar aquele plano que o Aemond e o Cole já tinham discutido lá atrás. E por isso eles até falam sobre a Vhagar, e ele fala para ficar, inclusive para proteger ali o castelo. É importante ver essa relação do Aemond e do Cole. E observem também, né, ali na cena do conselho, o Aemond ele tá girando a moeda, né, porque a gente viu a relação dessa moeda para ele, que ele entendeu que foi o tio que mandou matar ele, né? Que ele é um desafio pro Daemon, então isso é algo que tá no entorno ali dele. E a gente vê que o Aegon, ele quer ir, tanto que depois a gente vê o Larys desestimulando ele aí. Só que é muito importante porque, assim, gente, o Larys, eu acho que de tudo que a gente já viu até agora, ele é a única pessoa que sabe driblar o Aegon. Porque o outro, ele ficava extremamente estressado, ele não conseguia meio que comandar o Aegon, ele achava ele um mimado. Às vezes a Alicent, né, falava que conseguia ele ali na confidência, mas o Larys, ele é muito esperto. O Larys, ele já induziu muito o Aegon, eu já tinha comentado isso em alguns vídeos anteriores. Então, por exemplo, quando ele tira o outro ali da mão, ele já tinha induzido, falado, olha, vocês sabem como que o Viserys era visto, né? Quem que era a mão dele na época e tudo mais. E aqui ele consegue desestimular com que ele vá pra batalha, quando todo mundo acha uma loucura ele ir, porque afinal ele é o rei, se ele morrer a guerra acabou. E dali desse momento ele se torna um mestre de sussurros, que nada mais é que o fofoqueiro do rei, vamos chamar assim. É ele que vai falar o que o povo tá achando, então ele sabe exatamente onde atingir o Aegon. Lembra que eu tinha falado sobre essa relação dele querer ser amado, sobre ele ter a percepção do povo, tanto ali quando ele é coroado e depois o que as pessoas estão achando do reinado dele, que ele não quer ser visto como fraco. Então o Larys, ele sabe manipular muito bem ele e é o que desestimula ele aí, né, pra batalha. Ele tava até usando, né, a armadura do Aegon de aço valeriano. E aí nessa cena a gente vê ele lá com os bro dele, né, que fica pagando pau pro Aegon. Eles falam que tem um novo cavaleiro que é virgem e eles querem levar lá na Casa de Prazeres, e é por isso que eles encontram o Aemond ali com a primeira dele. E aí o Aegon, ele faz um bullying pesadíssimo no Aemond, e eu acho que é muito importante a gente observar como o Aemond fica, principalmente dentro do histórico que a gente tinha ali da primeira temporada, né, tipo o bullying do porco. Mas o Aemond, ele reage bem, rola até um no frontal ali do ator. O povo já tinha comparado ele com o Lord Voldemort, coitado. Mas falando da cena do no frontal, eu acho que é muito importante essa cena na simbologia pro personagem. Primeiro, a forma que ele rebate, né, aquele bullying, ele não fica mais retraído ali na dele, apesar de sim, né, ele tá ali consumindo o negócio, mas ele sai fora, mas também como ele tá todo desnudo ali, a conversa que ele tem com a moça ali, a primeira, que dá pra ver que é uma relação de confiança, porque ele tava desabafando no episódio anterior, ele também tá sem o seu tapa-olho. Então é ele com todas as suas imperfeições, né? Ela também presenciando aquela situação. Então eu acho que é uma cena muito forte do Aemond. E aí, né, finalmente a gente também conheceu o irmão da Alicent. Eu acho que desde o primeiro vídeo vocês estão perguntando se ele ia aparecer na série. E, de fato, ele apareceu. O Gwen Hightower aí. Dá pra ver que ele não gosta do Cole. Ele realmente precisa meio que ser conquistado. Então você vê que no momento da cena da Baela, ele agradece, ele entende, né, a importância do Cole ali um pouquinho, mas inicialmente ele dá umas alfinetadas, principalmente porque o pai dele saiu, né, falou, ah, nossa, você de repente recebeu uma benção enorme, né, e dá pra ver também que ele se liga que tem uma relação dele ali com a Alicent, principalmente por causa da cena do paninho, aquela prenda, né, a benção da Alicent é bem similar ao que a gente tinha visto lá na primeira temporada, quando eles lutam pra glorificar, né, o nascimento do Baelion, e aí os cavaleiros pediam a prenda a alguém, né, e aí o Cole tinha pedido pra Rhaenyra. E aí, falando inclusive dessa cena da Baela, eu preciso dizer que quando eu assisti, eu fiquei assim, gente, um Dracarys resolvia ali muito fácil. Mas depois ela explica, né, falando que ela não fez nada porque a Rhaenyra falou pra não ter uma aproximação ali, pra não se envolver. Mas ela meteu um susto ali, muito bom. E, gente, eu devo dizer aqui, sorte dessas pessoas que não era o Daemon, tá? Porque essa era a rota dele. Senão o Caraxes ia rolar, inclusive, naquela floresta inteira. Com a Rhaenyra querendo
querendo ou não, né, porque conhecemos o Daemon. E aí a gente retoma aquele aspecto que a gente estava falando sobre a Rhaenyra. A gente vê que ela tem um conselho muito complicado, inclusive na própria conversa da Rhaenys com Corlys, ela até chega a falar, olha, muito em breve você vai ter que participar, ser mais ativo lá, porque eles estão difíceis. E aí a Rhaenys só fica olhando, eles até dão ideia da Rhaenyra se afastar, e ela fala que isso seria traição, né? Então esses caras, eles estão muito na margem ali do perigo, e eles querem enviar dragões, né? Só que a Rhaenyra, ela acha nesse momento que isso seria algo convidativo para inclusive eles perderem dragões também, e que só o medo já era uma arma suficiente, porque afinal de contas, é um aspecto até importante de falar, né? A gente tinha aqueles 4 ovos, porque o Daemon na primeira temporada tinha falado que tinha 20 ovos ainda de dragão, quando eles estão contabilizando. Tá, a gente tem tais dragões e os verdes têm muito menos. Então, em questão de quantidade de dragões, eles realmente são bem fortes. Mas a gente não pode esquecer, né, que o outro lado tem a Vhagar. Então, todo cuidado é pouco. Um dragão já foi morto por muito menos, né, o do Luke. E um ponto muito importante, né, é a gente ver o Lord Staunton pedindo para retornar ali para sua área, porque é uma área do caminho ali que o Cole tá fazendo em Riverlands antes de chegar em Harrenhal. E assim, gente, esse conselho é obcecado no Daemon, mas eu compreendo também, né? Eu não vou falar só que eles estão sendo escrotos com a Rhaenyra, porque eles estão, mas é compreensível a preocupação deles. Também acho que dentro de uma guerra, né, você quer atacar as pessoas que estão ali naquele conselho e ajoelharam a ela, compraram a briga dela, então eles também estão em risco ali, mas esse é o ponto de vista. A Rhaenyra, ela ainda não vê ativamente como guerra, ela acha que pode não ter uma guerra, ela acha que ela pode impedir todo esse derramamento de sangue. E é por isso que eu volto a falar da cena inicial, o impacto desse derramamento de sangue. E aí, gente, essa cena específica também, que eles questionam a Rhaenyra, a Rhaenys, ela fala, né, que a coroa que é usada é a coroa que era do Jaehaerys, que ele foi tão importante quanto o Aegon Conquistador. Porque o Jaehaerys, o reinado dele, como eles falavam muito na primeira temporada, era muito marcada pelo reinado de paz, principalmente depois da conquista e do Maegor também, que foi o cruel, né, que eles falavam. Então foi um reinado extremamente importante. A gente via que era um cuidado que o Viserys tinha também, tanto que ele questionava muito sobre o reinado dele, e o próprio Lion, né, em algum momento ele falava pra ele, olha, pode não ter tido grandes feitos, né, como o do Aegon Conquistador, mas só o fato de todo mundo estar em paz já é muito grandioso. Então você continuou o legado do Jaehaerys. E a Rhaenyra, a gente não pode esquecer, ela é filha do Viserys, ela sabia quais que eram os desejos do pai, inclusive ela brigar por essa herança, né, também é pelo fato do desejo do pai, e ela deixa isso muito claro ali, né, com a conversa com a Alicent. Até porque eu acho importante a gente falar dessa conversa, que se fosse, num cenário hipotético em que, de fato, o Viserys quisesse que o Aegon fosse o rei, eu acho que ela no mínimo se afastaria, sabe? Ela não iria comprar essa briga pra ela. Então por isso que eu falo, a Rhaenyra, ela tem essa característica de querer respostas muito claras, e eu sei que é frustrante. A gente vê inclusive o próprio filho dela extremamente bravo, já impaciente, o conselho ir para ataque e ela não querendo dar um ataque, porque ela tá nessa tentativa, se for possível evitar uma guerra, a gente vai evitar a guerra. E é importante porque assim, a Rhaenyra, por mais que ela não gostasse de estudar, né, que nem a gente viu naquela cena da página, né, do livro com a Alicent, no final das contas ela conhecia muito bem a história, né, então pra eles é muito importante não repetir, né, e essa coroa que a Rhaenys fala, né, é justamente essa coroa que a Rhaenyra veste, e isso é muito importante, principalmente quando a gente tem justamente esse contraponto no episódio. O que é a representação da Rhaenyra? Então ela é esse conselho, esse reinado muito similar ao que foi do Jaehaerys, que apaziguou as coisas, e o Aegon, ele é um rei que vai atrás de símbolos. Então, a mesma forma que ele foi coroado, né? Ele vai usar a espada do Aegon, a coroa do Aegon, e aí quando ele quer ir pra batalha, ele quer vestir também a armadura do Aegon de aço valeriano. Então o episódio ele coloca esse espelhamento muito bem feito. E aí enquanto o Aegon já tá ali colocando bandeiras verdes, que é a representação da guerra, a Rhaenyra, ela quer tentar que não tenha guerra, que não tenha derramamento de sangue. Então eu acho que é muito simbólico como a série ela trabalha isso, a semiótica, né, das cenas, o significado dos diálogos, né, como eles são muito representativos e como essa personagem, apesar... Gente, eu entendo vocês, eu também quero ver dragões batalhando e etc. Mas em quesito de construção de personagem,
é extremamente importante o que eles estão fazendo aqui. E é por isso que eu quis destacar no episódio anterior sobre ela vendo ali a página, né, da Visenya Targaryen, na Vhagar, colocando fogo em Dorne. Ainda mais num episódio, né, que discute muito sobre o povo. A própria Hálina ali fala, né, sobre o sofrimento do povo. A série, ela destaca sobre como o povo tá sofrendo com a guerra, como as outras casas estão batalhando entre si. Inclusive quando o próprio Alan fala, né, no segundo episódio pro Adam, sobre essa guerra que tá se formando, que é algo que ele nunca viu. Então é algo muito grandioso. E aí a Rhaenyra pede ajuda ali pra Mysaria, né, pra conseguir encontrar a Alicent. E achei perfeito o local, né, porque realmente é o único lugar que ela ficaria sozinha, foi onde encontraram o Aegon, inclusive. E aí, gente, essa parte específica não existe nos livros, porque os livros, como eu já comentei aqui, eles são pontos de vista de vários mestres, de pessoas que presenciaram ou que estão repassando a história, né, do que aconteceu nessa batalha entre os Targaryen. Então, eles não destacam essa amizade da Rhaenyra e da Alicent, que é algo que a série decidiu construir desde o início. E como eu falei, né, por isso que é tão importante essa conversa final entre elas, porque a guerra, né, quando você pensa no início de tudo, até mesmo no olho ali do Aemond no passado, a própria Alicent também queria o olho do Luke, sabe? Sempre foi entre elas e os filhos e etc. A briga sempre foi no entorno delas. Então faz muito sentido que essa conversa aconteça. E justamente por ser um material novo, eu acho muito interessante o que vai acarretar a partir dessa informação de que a Alicent, ela simplesmente se enganou. É lógico, a cena deixa muito claro que ela fala, cara, já tá tarde, já era, já aconteceu muita coisa, já perdi ali o Jaehaerys. E a Rhaenyra tem o entendimento que o Viserys queria sim que ela sentasse no trono. E ela até chega a perguntar, né, ele falou de mim em algum momento? E ele tava respondendo a pergunta que ela fez, se ele realmente acreditava, né, na Canção de Gelo e Fogo. Então é por isso também que eu falo que o episódio, ele termina de uma forma extremamente impactante, porque é algo novo, não sei o impacto que vai gerar, até porque a série construiu muito bem que a Alicent realmente acreditava que o Viserys estava falando no Aegon e não no Aegon Conquistador. E aí agora eu queria discutir sobre alguns arcos um pouco mais isolados e que são de extrema importância nesse episódio. O primeiro que eu vou falar, é lógico, é do Daemon, porque o Daemon, ele tem um arco muito mais internalizado. E a gente tem a grata surpresa aí da Millie Alcock aparecendo. Eles guardaram esse segredo, as 7 chaves ou 7 reinos. Mas antes da gente falar sobre as piras aí do Daemon, o que tá acontecendo com o Daemon, vamos entender a importância de Harrenhal pra guerra, inclusive. Eu fiquei falando sobre os dois lados, as consequências, né? Agora vamos falar sobre a importância do que o Daemon tá fazendo ali. De fato, ele foi pra Harrenhal depois da briga ali com a Rhaenyra. Gente, eu amo o Caraxes. Ele tão compridinho, adoro o barulhinho dele. E é muito legal a chegada dele de Harrenhal por 2 motivos. Primeiro, uma cena escura e dá pra assistir. Game of Thrones tem um histórico. Mas o que eu ia falar é que é muito interessante que conforme ele tá entrando, a gente vê algumas partes queimadas, bandeira queimada. Por quê? Foi justamente onde tinha acontecido o incêndio que o Larys fez, né, pra matar o Lionel e o Harwin Strong. Ou seja, seu pai e seu irmão, quando teve aquela briga lá entre o Harwin e o Cole por conta dos filhos da Rhaenyra, que eles foram chamados de bastardos, né? E aí o Lionel até tinha falado, olha, você tá envergonhando o nosso nome, a nossa casa, então você vai ser mandado pra Harrenhal, você não vai ficar mais aqui. E o Larys arranjou com que eles fossem mortos ali. Então a gente vê que esse castelo, ele tem várias marcas, né? Não só desse incêndio, mas como o próprio Simon depois fala, né? Ainda tem efeitos do que aconteceu na conquista. Então a gente vê o castelo todo cheio de goteira, e é um castelo gigantesco, né? Eles falam sobre a importância desse castelo e por isso que eles estavam clamando ali, porque afinal é o maior castelo dos 7 reinos, e também porque eles têm o maior exército não declarado. Então por isso que quando eles estão fazendo o que era essencial eles conseguirem, eles tinham explicado até de goela já o que eles iam fazer nessa temporada, eles falam sobre a importância de conseguir Harrenhal, que Harrenhal era essencial para eles ganharem a guerra. E é legal também como eles trazem, né, essa informação já de como matar um montador de dragão, porque afinal ele tem um dragão, então ele tem a força absoluta, né, mas a fragilidade seria envenenar ele com comida, porque afinal de contas todo mundo precisa comer. Então eles colocam sutilmente assim nessa cena, achei muito interessante. E nesse momento
momento também, o Simon, ele repete o que a Rhaenys tinha falado ali pra Rhaenyra, né? Sobre essa batalha dos Bracken com os Blackwood, que é algo que foi perdido na história, né? Foi só passando que uma casa odiava a outra e deu no que deu. E aí eles até ficam falando da frase, né? O pecado gera o pecado, que gera o pecado e tudo mais. E aí, né, quando eles estão nessa conversa e o Daemon tá explicando por que ele quer, é muito interessante a gente ver quando o Simon chama ele de My Prince, ele fala que é Your Grace, né? Meu rei, não meu príncipe. E aí ele até fala, ai, como se era o rei consorte, né? Sei lá. E aí, por que eu tô falando disso? Porque a gente começa a entrar nessa pira do Daemon, né? É muito engraçado, porque ele fazer questão de ser chamado de meu rei complementa muito o que a gente viu ali na briga dele com a Rhaenyra, sobre ela falar da herança roubada dele, né? Que o Viserys nunca teve coragem de colocar ele no poder. Então é um episódio que trabalha essas tramas internas ali no Daemon. E é por isso que quando ele dorme, ele tem um vislumbramento de culpa. Inicialmente de que alguém faz questão de matar ele, né? Então ele corre um risco ali, ele tá ansioso que ele corre um risco, porque afinal ele tá sozinho, mas também do que foi feito com o Jaehaerys, quando a Rhaenyra jovem fala pra ele, né, que ele tá sempre indo e vindo e que ela acaba limpando a sujeira dele. Pra mim, essa cena é um atestado de culpa, que ele mandou sim matar o Jaehaerys. No segundo episódio, como ele nunca respondeu e ele falou que não seguiram as instruções, vamos dizer que eu dei um voto de confiança, né? Mas eu acho que aqui, como é um negócio muito mais internalizado do Daemon, me parece culpa, sim, de que ele mandou matar uma criança. Ou, ao menos, que o que ele mandou fazer acarretou na morte de uma criança e ainda assim ele sente determinada culpa. Mas é engraçado também essa fala da Rhaenyra, dele indo e vindo e etc. Porque me lembrou um meme da semana passada, que era o Caraxes falando assim, a gente vai pra onde agora? Porque o Viserys sempre ficava mandando ele ir pro vale, aí ele ia pra Pedra do Dragão, aí mandava ele pro vale de novo, aí voltava, aí ia pro vale, enfim. Achei sensacional. E aí eles trabalham de uma forma que toda essa pira foi um sonambulismo ali do Daemon e a gente vê uma personagem dizendo que ele vai morrer ali. Gente, ela me passou muito uma vibe de Melisandre, sabe? De sacerdotisa vermelha e tudo mais. E obviamente também, pelo que se sabe dos livros, faz sentido. Não vou entrar em muitos mais detalhes. Mas eu gostei muito, gente. Achei surpreendente que esse episódio não só trouxe o irmão da Alicent, mas também trouxe o elenco anterior, né? Gente, eu amei a Millie como Rhaenyra, que nem eu já tinha falado na primeira temporada, eu teria assistido uma temporada inteira delas jovens, porque eu realmente gostei muito da atriz. E aí tem mais dois arcos que eu queria destacar aqui, que são mais isolados, que é a conversa da Helaena com a Alicent. Eu até coloquei na minha anotação brincando, mas é ela tendo consciência de classe, né? Que ela fala que ela tá muito triste com o que aconteceu com o Jaehaerys, porque ela achava que ela não tinha muito esse direito, até porque os plebeus, né, eles sofriam muito. Muitas vidas de bebês se perdiam, seja por doença, né, seja por situações precárias ali, que é algo mais recorrente e que ela não achava justo ela ter esse luto quando os plebeus estão lidando com isso sempre, e ela viu também, né, o sofrimento ali deles. E é interessante isso, porque no episódio anterior a gente viu que ela questionou, né, do porquê eles teriam luto a eles, né, e essa relação da coroa e dos plebeus. Então, essa cena, ela também me diz que ela tá reprimindo muito o sentimento dela, que ela não tá se permitindo sentir o que ela deveria sentir. Então, por isso eu também acho muito importante a fala da Alicent sobre a maternidade, principalmente quando ela responde, né, sobre o que ela estava sentindo ali, que a preocupação dela era com a Helaena, né, porque afinal, como ela tinha falado pro Otto, a criança já foi perdida, mas quem tava em sofrimento era a Helaena, e aí a gente vê a Helaena perdoando a Alicent, e é muito bom a gente ver ela dando um respiro, assim, de alívio, porque ela tinha uma culpa muito grande, né, porque o Cole devia estar a postos ali quando aconteceu, e ela tentou, né, pescar isso em vários momentos, tipo, o que você viu ali e tudo mais, e ela nunca respondia. Então, achei uma cena interessante, que eu não podia deixar de comentar. E outra cena extremamente interessante, principalmente quando a gente tá falando de povo, etc., é sobre o Ulf. A gente tem ali a cena nos plebeus, né, que ele fala que ele era filho do Baelon, que ele era o irmão bastardo do Daemon, ou seja, um tio perdido da Rhaenyra aí. Outro detalhe importante também tá no diálogo, que ele fala que é semente de dragão. Guardem essa informação. O Ulf, ele já tinha aparecido no segundo episódio, ele aparece na cena que os caçadores de ratos tinham sido mortos. Ele foi uma das pessoas que perguntou o que os caçadores de ratos tinham feito. Eu acho muito interessante que eles introduzam essa história por agora aqui. O que eu falo pra vocês de primeiro momento, né, é que é um ponto de atenção do episódio,
episódio e que é algo que acredito que eles vão desenvolver ainda nessa temporada, principalmente pelo que tem se desenhado não só desse personagem. E outro detalhe que não podia deixar de falar, né, é o corvo ali comendo o olho do queijo. Enfim, gente, discutido todos os arcos, né, pra mim foi um episódio que eu terminei empolgada, eu realmente tô muito curiosa a partir desse momento, o que a gente vai ter de resposta, né? E eu acho que os episódios eles têm melhorado. O primeiro, já tinha falado, não foi meu favorito. O segundo, quando eu assisti uma segunda vez, eu gostei mais, porque a gente tem diálogos muito densos, com muitos significados. É um episódio mais político. Esse episódio aqui, especificamente, ele também é mais político, mas eu acho que ele tem eventos mais importantes que acarretam mais coisas. Coisas que eles antecipam aqui de discussão. Por exemplo, a própria ida da Rhaena é algo que acontece um pouco depois nos livros. E possíveis mudanças, que nem eu tinha destacado sobre os ovos ali da Dreamfire, da Syrax, como que eles vão trazer aqui na série, né? Se eles vão explicar, se de fato for da Syrax, se de fato a série quiser que seja da Syrax. Vamos ver como vai ser esse conflito de informações aí. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio? Vocês já tinham reparado nesses detalhes? Tem mais algum detalhe importante que eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!